Olá, pessoal. Bem-vindos novamente ao programa do Guia do Carro. Eu sou Sérgio Quintanilha e estou hoje conversando com Santiago Chamorro. Vocês estão vendo aí que ele está representando agora a Great Ventures e nós vamos descobrir o que é isso. Afinal de contas, Santiago Chamorro é um dos executivos, ou era pelo menos, mais importantes da indústria brasileira e eu tenho certeza que o legado dele vai ficar por muitos anos ainda na GM. Santiago, muito prazer de ter você aqui no nosso programa. Está preparado para uma conversa que não é necessariamente só de carros? Então, Sérgio, primeiro, um abraço para você, para toda a sua audiência da Guia do Carro. Estou feliz de estar contigo hoje aqui. Vamos falar, como fala por aí, do humano, do divino e, obviamente, que vão aparecer os temas de interesse aí da tua audiência, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Legal. Gente, eu quero falar, e Santiago, hoje eu queria dividir essa conversa assim, em três temas. Eu queria falar do Santiago, você, evidentemente, né, a sua visão das coisas, falar de GM, falar da Great Ventures, que é a sua nova empresa, e falar da indústria automotiva, né, todas as coisas que estão acontecendo aí. Eu sei que você não fala mais pela GM, mas você tem muito conhecimento e pode ajudar a gente a entender tudo isso que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar, e é uma pergunta que as pessoas se fazem, afinal de contas, o Santiago Chamorro saiu da GM ou foi saído? Sair e conseguir fazer as coisas de uma forma que penso, nesses 32 anos, eu não vi precedentes. Então, saí com tempo. Eu anunciei por aí em junho do ano passado para os meus chefes. Conseguimos, em uma primeira instância, me pediram para ficar até outubro, que depois ficou até dezembro e que finalmente chegou até 31 de janeiro, que foi finalmente a data com que saí da GM. E esse desenho que consegui montar me permitiu não só fechar o ano de uma forma muito positiva, fechar vários elementos estratégicos de importância muito, muito grande para a empresa, um deles anunciado a semana passada, como é a chegada dos Cadillac aqui na América do Sul, em particular no Brasil, e me permitiu também percorrer a região desde Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, obviamente aqui no Brasil, me despedindo das concessionárias, dos colegas da GM e fechando esse capítulo muito bonito na minha vida. São 32 anos trabalhando aí com a GM, imagina, Sérgio. É muito tempo, muita história. Imagino que você fez realmente muitos amigos, porque também não foi só Brasil, né? Você é um colombiano. Você vive desde quando no Brasil, Santiago? Então, nesses 32 anos, Sérgio, já passei por 12 mudanças internacionais. Já morei no Brasil 3 vezes. A primeira vez foi em 2003, fiquei 5 anos. A segunda vez, em 2012, fiquei 5 anos. E a terceira vez, em 2021, e fiquei outros 5 anos. Então, 3 vezes no Brasil, 3 vezes nos Estados Unidos. Numa dessas, fui convidado para ir para o Chile faz muito tempo. Os meus 2 filhos, filho e filha, nasceram lá no Chile ao longo dessa asignação que tive lá. Então, dos 32 anos, embora comecei na Colômbia, em entradas e saídas da Colômbia, só passei 5 anos no meu país. Os demais anos realmente foram fora da Colômbia. Então, também, sabe, juntaram-se as sinais para que, no meio do ano passado, falei com a minha esposa, Carmen, falei, sabe que eu acho que, assim como os esportistas, às vezes fazem de sair no ponto alto e sair nos seus próprios termos e demais, falei, chegou o momento, as sinais estão aqui, e ela, obviamente, que apoiou a iniciativa, sempre tem sido um motor, sabe, que me impulsiona na minha carreira e, sem dúvida nenhuma, a gente consegue fazer no escritório tudo o que consegue fazer graças ao apoio familiar. E ela falou, então, pronto, apoio, mas com uma condição. E ela falou, eu quero ficar ainda no Brasil, então estamos aqui, vamos ficar ainda um tempo no Brasil, meio que indeterminado, e curtindo muito este país que me acolheu desde o primeiro dia de uma forma muito especial, muito carinhosa. Ela é brasileira ou colombiana?
Ou Ela é nenhum dos dois? colombiana. Ela é Colombiano. colombiana. Conheci a Carmen na faculdade, estudamos economia juntos, e daí acabamos namorando, e pouco tempo depois entrei a trabalhar na GM. Um ano depois de casados, recebi o primeiro convite internacional e nunca paramos. E você entrou na GM fazendo exatamente o quê, Santiago? Essa Lá na história é Colômbia. essa história é muito bonita, porque imagine que eu estava trabalhando, primeiro, quando saí da faculdade, saí jovem, comecei a trabalhar com um banco na Colômbia, daí saí para trabalhar com empresa de petróleos, com a Texaco, e daí recebi um dia, aconteceu a seguinte situação: eu estava na área de marketing da Texaco fazendo um pitch, participando de um processo de vendas para que a GM usasse os lubrificantes da marca na linha de produção. Então, fomos até as instalações da GM, e quando voltei para o escritório, naquela época não tinha celular, tinha um papelzinho para ligar para alguém da GM. Eu imaginando que seria alguma coisa associada ao lubrificante que queríamos vender, nada, me enganei. Falei com a psicóloga, uma delas, da área de RH, e me fala: cara, Santiago, a gente recebeu aqui teu nome e queremos te convidar para uma conversa. Eu falei: não, já estive lá falando com o gerente de compras. Não, não, mas esta é uma conversa para você vir com a gente. E depois de uma confusão, entendi que estavam realmente me oferecendo uma vaga e acabei aceitando. Então, entrei, e uma vaga especialíssima. Minha primeira assignação na GM foi um ano de treinamento internacional, ao fim do qual se oferecia a possibilidade de ocupar uma cadeira de liderança na empresa. Então, o meu primeiro ano, fiz projetos de trabalho na Venezuela, no Chile, na Colômbia, no Brasil, na Argentina. Ano 93, que começava naquela época a nossa operação de volta na Argentina. Então, imagina, 30 anos, 32 anos depois, acabei tomando a decisão de sair. Uma história muito interessante mesmo, que você foi vender lubrificante e acabou vendendo a sua própria carreira, né? O seu próprio talento sem esperar, né? Deve ter sido realmente bem convincente. E uma coisa que fala: eu sou bom vendedor, viu, Sérgio? É. Vendi o lubrificante também. Então, Ah, as duas missões foram cumpridas. então A é até GM chaco, né? Você falou. passou Ela para usar também não pode por muito reclamar, né? tempo o Texaco, exatamente. Mas qual a sua formação, além de vendedor? Eu sou economista, fiz uma pós-graduação na Colômbia na área de finanças, por isso saí para trabalhar com banco. Quando fui convidado para Texaco, realmente foi numa posição da área financeira. E o chefe da área falou: Santiago, a vaga é tua, mas a gerente de marketing está procurando alguém, e eu vejo que você tem esse perfil comercial, ele falou, que talvez seja interessante para você e para ela ter uma entrevista. Fiz a entrevista e recebi a proposta de trabalhar, e nesse momento tomei a decisão de ir pelo caminho comercial. Todos os estudos e a experiência financeira prévia me serve até hoje para acompanhar os resultados financeiros, para poder ler o desempenho financeiro das empresas, para poder ser suficientemente perigoso, entre aspas, para poder entender essa dinâmica como um todo. Mas imagine na GM todas as áreas comerciais, na área de vendas, de marketing, de pós-vendas, nos países locais da América do Sul, mas também em trabalhos regionais, desde o Brasil e dos Estados Unidos, consegui fazer. Um primeiro capítulo. Um segundo capítulo foi quando, por primeira vez, fui convidado para ser um gerente geral, um CEO de uma operação, dono do famoso P&L, do resultado financeiro, sabe? Foi primeira vez na Colômbia, presidente da operação colombiana. Segunda vez foi como presidente da GM no Brasil. A terceira vez, agora, mais recentemente, como presidente da GM na América do Sul. E um terceiro capítulo que também acho super interessante, que me enriqueceu muitíssimo, aprendi demais, e foi por 5 anos, reportando boa parte deles diretamente para a CEO, a Mary Barra, como líder global dos negócios de software da GM em Detroit. Essa foi uma vaga interessantíssima. Então, 3 grandes capítulos: um comercial, um de general manager e um associado a esse negócio de software as a service.
Muito bem. Nós vamos falar muito de GM ainda, mas eu não quero perder a oportunidade de entender, afinal de contas, nós estamos lendo aí debaixo do seu nome, GR8 Ventures, que vocês falam Great Ventures. Afinal de contas, o que é a Great Ventures e o que você faz? Você é sócio? Você é empregado? Qual que é a sua participação? Explica para a gente. Então, imagine que algumas décadas atrás nasce no mundo a iniciativa econômica de Venture Capital, que são empresas que dedicam a sua atividade a fazer investimentos em startups. Esse negócio nasce, Sérgio, uma pequena história aqui, em três lugares, falam os experts. Num primeiro lugar, em Nova York, a família Rockefeller, com excessos de caixa, querendo diversificar os seus investimentos, começa a apoiar pequenos investidores. Em Boston, pelas universidades que aí existem, incentivou-se investimentos em torno das empresas associadas à defesa e tecnologia em contratos com o governo. E na Califórnia, em uma espécie de colmeia de trabalho muito típico da Califórnia, onde uns financiam e ajudam aos outros. Então, nasce esse assunto de Venture Capital, que basicamente investe em startups. Então, isso que estou fazendo agora, sou sócio da Great Ventures, e é uma história muito bonita, que talvez seja interessante também falar como começou, porque é tudo meio que Claro, queremos saber tudo. Uma coisa vincula com a outra. Então, Sérgio, imagine, na minha segunda passagem por aqui no Brasil, eu era presidente da GM no Brasil. Então, isso foi entre os anos 2012 e 2016. Isso, você volta nessa história, foram anos desafiadores, difíceis, com muita coisa no assunto político, no assunto econômico, sabe, com uma indústria bem difícil por aqueles dias e demais. E aí, o pai de um coleguinha do meu filho da escola, amigo, me liga e me oferece para entrar nessa empresa que eles fundaram naquele momento. E eu falei, não consigo, não tenho tempo, não tenho um minuto. Ele falou, Santiago, mas seu perfil vai ser fantástico, porque você vai ser um fantástico mentor para os empreendedores, você vai ser um conselheiro incrível para as empresinhas, você tem uma experiência muito importante comercial e de operações que vai ajudar muito esses pequenos empreendedores. E falei, cara, não consigo, me perdoem, estou fora. Mas, se vocês me convidam, eu posso ser um investidor passivo, sem ter nenhuma responsabilidade. E isso acabei fazendo por 12 anos. Então, passa o tempo, 12, mais ou menos 13 anos quase, e aí ligo para o meu amigo e falo, cara, tomei a decisão de sair da GM, aquela oferta que você me fez 12 anos atrás, tampei ou não estampei? Falou, para você sempre, seja bem-vindo. Então, entramos num processo de negociação que culminou, então, com a minha entrada como partner na Great Ventures. E são quantos sócios atualmente? É uma empresa pequena. É brasileira? É brasileira, pequena, mas com uma dinâmica de crescimento muito importante. Tenho 2 sócios que vêm do sistema financeiro, os 2 trabalharam para Banco Internacional e depois acabaram trabalhando para bancos aqui no Brasil. Tem uma das minhas sócias, toda uma vida de trabalho em empresa de consultoria. Outra sócia é advogada, uma fera no assunto de empresas de tecnologia e startups, nativa como advogada, e aí estou entrando eu, então, para fornecer para os meus colegas toda essa experiência de operações, toda essa experiência de go-to-market, de gestão comercial e toda essa experiência do que faz um CEO, Sérgio, que em última instância o trabalho dos CEOs é resolver problemas todos os dias, toda hora, é mais ou menos esse o trabalho. Então, acho que a minha experiência pode ajudar os empreendedores onde a gente acaba investindo dinheiro da Great Ventures. E ainda na área da automotiva, é ser simpático com os jornalistas, quando vão lá, ainda tem que dar entrevista, falar do produto, eu sei que não é fácil. Agora, explica uma coisa. Qual que é a diferença, por exemplo, que a gente chama, muitas pessoas chamam de investidor anjo para essa sua empresa, a Great Ventures? Qual que é a diferença?
Não, perfeito. Então, imagine que a Great Ventures somos esses 6 sócios e a gente coloca o nosso dinheiro em todas as recomendações de investimentos que fazemos, mas não só investimos nós como sócios da Great Ventures. Tem mais ou menos umas 35 pessoas, investidores anjo nesse sentido, que de uma forma passiva, por convite da Great Ventures, eles decidem a cada uma das recomendações que fazemos se investem ou não nessa empreitada. Então, representamos um grupo externo à Great Ventures que, junto conosco, investe o seu dinheiro nesse ambiente lindo de venture capital. Que, Sérgio, outro parêntese aqui. O assunto de VC está muito quente hoje. Porque com o advenimento O de assunto do quê? Desculpa. inteligência, a chegada de inteligência artificial, Ah, sim. o assunto está muito quente. Então, você tem hoje empresas querendo realmente usar essas novas tecnologias para resolver grandes problemas e tenho a fortuna, Sérgio, de participar através da Great Ventures em editoriais que eu não conhecia. Então, estou participando em empresas de tecnologia financeira, chamadas de fintech, tecnologia de marketing, chamadas de fintech, tecnologia de logística, chamadas de logtech, de indústria imobiliária, chamado de realtech, e por aí vai. Então, Tudo é tech alguma coisa, ou alguma coisa tech. é porque toda a nossa tese de investimento, Sérgio, ela está baseada ou sustentada em tecnologia e, ultimamente, com inteligência artificial meia nativa na solução tecnológica. Porque com essa ferramenta hoje disponível, é importante já dar esse passo na frente, sabe? Mas vocês, então, têm uma inteligência artificial que vocês desenvolveram para ajudar essas empresas, é isso? Não, a gente usa inteligência artificial, nós como Great Ventures, para entender as teses, os mercados, as hipóteses de cada uma dessas empresas. Então, vou te Entendi. colocar um exemplo. Faz pouco tempo veio um investidor, ainda estamos avaliando se entramos nessa empresa ou não, mas a tese dele é utilizar inteligência artificial no tratamento de águas, em estações de tratamento de águas que tem nas empresas, por exemplo, as empresas industriais têm essas plantas de tratamento, mas também tem em nível governamental, nas cidades e demais. Esse tratamento das águas requer uma administração milimétrica do ambiente, dos químicos e da formulação para fazer com que essa água saia de uma melhor forma da que entra nas plantas de tratamento. Então, esse investidor inventou uma inteligência artificial para fazer a receita, sabe, segredo para manter a água a cada minuto do dia. Mas eu tive que entrar na inteligência artificial para entender o que é uma planta de tratamento de água, o que funciona bem ou não funciona bem numa planta dessas, qual é o driver do negócio de plantas de tratamento de água, e descobri que tem 2 drivers importantes. Um deles, obviamente, é o custo dos insumos químicos, e também descobri que outro deles é o custo de energia, porque boa parte do tratamento da água é oxigênio, e esse oxigênio ele é gerado de forma elétrica e consome energia elétrica. Então, veja, Sérgio, como inteligência artificial me ajuda para entender em uma empresa de inteligência artificial que está resolvendo um problema que, graças a Deus, tem gente tentando resolver em torno do tratamento das águas. É muito interessante. Aliás, no dia do lançamento dos Cadillac, né, aqui no Brasil, uma das pessoas lá da equipe, o Ulisses Cavalcante, da equipe de Relações Públicas, né, da imprensa, estava numa roda de jornalista e ele perguntou qual inteligência artificial, ele nem perguntou no singular, quais inteligências artificiais vocês usam? E foi muito interessante essa pergunta dele, né? Porque eu, por exemplo, também uso várias. Mas tem gente que não usa ainda, nenhuma, porque existe ainda
no jornalismo, pelo menos, um certo preconceito de que a inteligência artificial vai roubar o lugar do jornalista, e eu vejo isso de forma muito diferente. Eu acho que a inteligência artificial ela vai permitir que você use a sua criatividade, seu conhecimento para oferecer novos conteúdos ou novas formas de comunicação. Mas ainda dentro dessa, para entender o negócio da Great Ventures, até porque pode ser que alguém tenha interesse de procurar vocês, né, para falar assim, nossa, querem ser nossos anjos, tá? Quanto tempo, assim, qual a participação que vocês ou esses investidores têm numa empresa e quanto tempo vocês ficam nela? A pessoa que recebe um investimento anjo, esse tipo de apoio de vocês, quanto tempo? Ela vai ser mandada ou ela tem, por exemplo, autonomia para fazer o negócio do jeito que ela pensou? Não, perfeito. Então, o investimento de VC, de Venture Capital, é um investimento de longa maturação, tipicamente entre 3 e 7 anos. Mas porque você está apostando numa tese nova para resolver um problema novo. Exemplo da água que eu te passei agora e posso te dar alguns outros exemplos mais para frente. Ao longo desse tempo, a forma em que os investidores recuperam o seu investimento é nos eventos chamados de liquidez. Ou seja, o founder da empresa, o fundador da empresa, o empreendedor que tem uma ideia, coloca no papel, começa a fazer uma gestão para criar um produto mínimo viável, começa a gerar um pouquinho de receita, começa a ter uma noção de solução do problema que inspirou ele, aí sai para captar dinheiro do mercado e aí, tipicamente, a Great Ventures entra nas suas teses de investimento. E esse dinheiro do investimento, ele é tipicamente usado para melhorar a tecnologia do produto, para crescer as estruturas comerciais de pessoas e de esforço de vendas para vender o produto deles, ou simplesmente para crescer em outras geografias diferentes às inicialmente contempladas. E quando a empresa consegue demonstrar continuidade nas suas vendas, na sua receita, consiga demonstrar boas margens, consiga demonstrar que está resolvendo, de fato, o problema que foi da inspiração inicial, normalmente ela é investida ou vendida para parceiros estratégicos ou para outros grandes fundos de investimento. E nesse momento de liquidez, se gera um lucro para aqueles que investiram, porque quando você investe inicialmente, você tem uma valuation, uma valoração da empresa de um tamanho X. Quando você tem um evento de liquidez, 3, 5, 7 anos depois, ela é várias vezes esse X. Então, temos exemplos recentes. Passou uma empresa lindíssima pela Great Ventures, o nome dela é Motorista PX. Eu ia perguntar exatamente sobre ela, porque eu vi ali no site de vocês, falei, essa aí me interessa. O que é isso aí, afinal de contas? É uma empresa belíssima, Sérgio, que descobriu que no Brasil, boa parte da carga de todos os produtos, sabe, grãos, alimentos, minérios e por aí vai, eles são movimentados por caminhão. E você tem as típicas sazonalidades do caminhão e você tem um problema de, então, como conseguir a combinação de motorista de caminhão, o caminhão e a carga do ponto A para o ponto B. E eles inventaram um algoritmo que permite saber se a pessoa interessada em ser o motorista de caminhão, ela é de confiança ou não. Se ela vai entregar a carga de forma bem feita do ponto A para o ponto B. Mas, obviamente, esse algoritmo vai além de tem carteira para dirigir, que obviamente tem que ter. Tem que ter processos, sabe, tranquilos, juridicamente falando, que também tem que ter. Mas eles agregaram outro monte de informações e de dados para poder falar com uma porcentagem altíssima, perto de 100%, que o motorista é confiável, porque você imagina, confiar em alguém para o dono do caminhão
dar o caminhão na sua responsabilidade, o dono da carga dar a carga na sua responsabilidade e o negócio se concretizar do ponto A para o ponto B de forma correta, em tempos corretos e com toda a segurança. Uma empresa que entrou na Great Ventures e pouco tempo depois ela teve um evento de liquidez e a gente conseguiu dar uma rentabilidade muito, muito boa para os investidores da Great Ventures, por exemplo, nesse caso. Muito bem, parabéns, adorei essa história. Aliás, esse exemplo que você deu aí do motorista PX, eu acho que é um gancho interessante para a gente voltar para o tema da GM. Por que a GM, que ficou tantos anos no Brasil, entrou, acho que entrou, não sei se agora me falha a memória, se começou fazendo caminhões, por que ela nunca entrou no mercado de caminhões? Que hoje você tem aí a Volkswagen, por exemplo, forte no mercado de caminhões, a Ford acabou saindo também, mas, enfim, por que a GM não ficou? Olha, temos uma experiência muito importante no mercado de caminhões, Sérgio. A GM tem uma parceria, um joint venture de longa data, mais de 15 anos, com a Isuzu, e foi criado para atender os mercados do Pacífico, da região da América do Sul. Então, hoje nós vendemos, com base nesse joint venture com Isuzu, que você sabe é uma empresa japonesa dedicada exclusivamente à fabricação de caminhões fantásticos, e nós vendemos esses caminhões na Colômbia, Equador, Peru e Chile. O produto tem uma qualidade impressionante. A GM é líder nos segmentos em que compete com estes caminhões nesses países e tem realmente uma força de produto e de marca muito importantes, o que nos permite pensar em entrar no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é complexo. O mercado brasileiro, no segmento de caminhões, tem presença de grandes competidores estabelecidos, todos eles há muito tempo, e ele é bem, bem sofisticado. Mas uma coisa interessante, e eu vou deixar por aí, a tua audiência vai conseguir entender o que eles sabem, entendam que a realidade do transporte de carga ela é mais ou menos universal. O que quer um dono de uma empresa de transporte é um caminhão confiável, é um caminhão com boa qualidade, é uma empresa por trás que esteja muito, mas muito forte no assunto de suministro de peças e serviço, que seja absolutamente séria nos seus processos de garantia e atendimento ao consumidor e que permitam, então, aos diversos tamanhos de carga, desde 2 toneladas até 52 toneladas, poder encontrar um parceiro que ofereça diferentes alternativas de caminhão. E sabe o que? A GM tem. Então, deixo por aí, não desconhecendo que o mercado brasileiro ele é complexo, sofisticado, difícil, mas a GM tem uma boa experiência em outros mercados, bons parceiros também. Mas não existem mais aqueles caminhões Chevrolet, ou ainda existem? Aqui no Brasil, não vendemos mais. Mas fora do Brasil. Nos Estados Unidos fora do Brasil existem na América do Sul. Nós vendemos com a marca Chevrolet na Colômbia, no Equador, no Chile, nós vendemos com a marca Isuzu no Peru. Então, temos uma presença de caminhões importante. E, de novo, a GM, nesses mercados e com esses caminhões, produto dessa aliança com Isuzu, é líder nos segmentos em que compete. Você sabe que o meu pai já teve 2 caminhões Chevrolet, quando eu tinha lá meus 13 anos, lá no interior do Paraná. E eu não esqueço disso. Eram uns caminhões, acho que amarelos, se não me engano. Bom, a nossa vocação inicial é de caminhões. A gente entrou no Brasil fabricando caminhões 100 anos atrás, falou a GM. Então, de novo, deixo a dica aí, deixo a fala por aí, no sentido de que a marca tem vocação, tem possibilidade de produto, tem parceiros por aí. Vamos ver o que acontece. O que era esse mercado quando você chegou aqui no Brasil? Vamos falar só do mercado brasileiro, porque senão fica muito... E o que é agora, quando você saiu?
que mudou, assim, na essência? Claro que tem as novas tecnologias, mas a pessoa sei lá, saísse daquele mundo 2012, 2002, você falou? Primeira vez? E 2003. 2003, e saísse, sei lá, ficasse, fosse para Marte, para a Lua, sei lá, e voltasse hoje, estava cheia de conhecimento naquela época. Ela ia se adaptar. Hoje ela fala, meu Deus do céu, tudo que eu sabia não valeu de nada. Eu estou vendo, Sérgio, uma transformação da indústria automotiva muito mais rápida nos últimos par de anos e muito mais rápida ainda nos próximos par de anos do que já aconteceu em muitas décadas antes. Mas você está cheio de razão, sabe? Eu fiz um numerinho aqui em preparação para esta conversa. No ano 93, eu entrei a trabalhar em dezembro do ano 93, dezembro 12 do ano 93, na Colômbia. Lá na Colômbia, o mercado nesse ano foi de 140 mil unidades. E na América do Sul, o mercado foi de 2 milhões e 100 mil unidades. Hoje, o mercado da Colômbia mais do que triplicou, e no final do ano passado, o mercado da América do Sul foi 3,6 milhões de unidades. Então, houve realmente um crescimento importante. Quais foram as mega tendências que eu vi? Eu vi acesso dos veículos penetrando a sociedade de uma forma importante. Éramos muitos poucos carros no parque para tantas pessoas. Essa estatística só vem melhorando ano por ano. A outra coisa que eu vi foi a chegada de soluções financeiras que permitiram, então, a criação de outros segmentos e a incorporação de outras sociedades econômicas e demais no setor, na indústria. Então, o financiamento, ele cresceu, e hoje é mais de 60% normalmente das vendas dos veículos familiares são feitos com algum tipo de financiamento. Eu vi a tecnologia em matéria de segurança crescendo de forma impressionante. Eu vi a tecnologia em matéria de motor, mais econômicos, mais eficientes, sem deixar de ser potentes e divertidos para se dirigir, de forma muito acelerada. E nós estamos vendo agora essa transformação gigante de tecnologia para veículos elétricos, para veículos híbridos, e talvez amanhã a gente vai ver veículos com outros tipos de tecnologias e demais, que realmente está se movimentando numa velocidade vertiginosa, falaria eu. E só para fechar, tem outra transformação gigantesca que também eu consegui ver e ser muito partícipe dessa transformação pelos trabalhos que eu fiz, que foi a conectividade dos veículos. Os veículos eram realmente aparelhos desconectados. Hoje, eu penso que os carros são uma espécie de celular com rodas, permanentemente conectados, o que dá uma melhor experiência para o consumidor e dá uma maior segurança do uso dos veículos, uma melhor possibilidade de atender qualquer problema, qualquer emergência que as famílias possam vir a ter, por exemplo, a GM com a sua marca OnStar. Foi o Onix, o carro que introduziu essa conectividade no mercado de carros compactos, mais populares, né? Claro que essas tecnologias estreiam nas versões mais caras, mas depois ela foi baixando para as outras versões, e o Onix teve esse momento desbravador. Aliás, o Onix, Santiago, ele foi, durante 6 anos seguidos, o campeão de vendas do Brasil. Teve 27. Tinha tido, voltando um pouco lá para trás, tinha tido 3 anos de Monza, Chevrolet Monza, depois entrou Gol, 27 anos consecutivos, de 87 a 2013, só Volkswagen Gol. Todo mundo tinha que ter um Gol para chamar de seu. Ninguém conseguia ter um Gol, digamos assim, como a Volkswagen. E aí, quando a Volkswagen teve que parar de fazer o Gol, o G4, porque a legislação ficou mais rígida,
ela perdeu muito a venda e entrou o Up no lugar, e a Fiat se aproveitou e conseguiu ser um ano mais vendido ali com o Palio, mas na sequência veio o Gol da Chevrolet, que foi o Onix, que foi um sucesso extraordinário, 6 anos seguidos líder, e a própria Chevrolet foi 6 anos líder de mercado. No entanto, na pandemia, tudo ruiu. E a gente sabe por quê. A GM ficou 4, 5 meses sem produzir Onix por causa dos como é que chama lá, os semicondutores. Se não tivesse a pandemia, o Onix ainda poderia ser o líder de mercado no Brasil, ou tudo mudou tanto que isso não se sustentaria? Eu vou começar te contando uma historinha, estou cheio de histórias, muito engraçada. Conte todas, que a gente quer saber. A respeito da conectividade do Onix. E depois respondemos o assunto de liderança e demais. Mas imagine que nós fomos no campo de provas, ainda com protótipo de Onix, e temos um grupinho da rede de concessionárias com quem assinamos um documento de confidencialidade e demais, e com eles vemos as estratégias futuras, inclusive as estratégias de produto. E fomos para o campo de provas, mostramos o Onix e mostramos o famoso MyLink, que foi a primeira solução de conectividade no carro, onde você conectava o seu celular com o rádio e tinha todo o seu celular disponível para você dentro do carro. E era uma tecnologia, num começo, cara. Aí apresentamos os preços e penetrações da tecnologia para os concessionários e eles falaram, vocês estão loucos. Esse negócio não vai ter 25% de penetração, dado o preço e o custo dessa tecnologia, e é exagerado. Esse negócio vai ter máximo 5% de penetração. E discutimos, apresentamos dados de um lado, de outro, finalmente negociamos em dar as mãos uns com os outros e lançar com 25% e testar o mercado. Estávamos errados todos. O consumidor acolheu de uma forma incrível, foi para as concessionárias falando qual é o carro que tem esse rádio que eu quero, e daí a gente teve que montar MyLink em praticamente 100% dos Onix, e virou desde esse momento um símbolo, um sinônimo no mercado de tecnologia, de conectividade, e faz parte da essência dessa marca até hoje. Foi o primeiro carro, anos depois, em incluir OnStar, conectividade telemática e serviços de emergência dentro do carro. E agora, respondendo ao assunto de vendas, é verdade, a pandemia teve uma influência muito importante no assunto, na indústria como um todo, e em particular para a GM, por causa da escassez de semicondutores que levou com o fechamento de fábricas, a interrupção da produção e realmente por um tempo não conseguirmos entregar para os clientes os veículos. Mas também tem outro elemento, Sérgio, que eu acho que é um elemento um pouco estratégico. Eu, às vezes, me perguntam, e a minha opinião é que, às vezes, a métrica de participação de mercado, ela pode vir a ser uma métrica de vaidade, porque ela, por si mesma, ela pode trazer alguns comportamentos não necessariamente os mais apropriados em matéria de sustentabilidade das empresas. Então, eu gosto de falava assim com os meus colegas, de maximizar a participação de mercado a um nível de sustentabilidade com a empresa. Não é uma equação de ou, é uma equação de e. É market share e rentabilidade da empresa. Então, a gente tomou a decisão estratégica também de colocar o Onix com um conteúdo, com uma tecnologia, com um apelo de design, com um nível de preços tal que nos rendeu no mercado uma participação que não deu a liderança, mas que deu a sustentabilidade da GM, e com muito, felicidade, com um reconhecimento muito grande dos meus colegas do comitê executivo que me acompanharam nestes últimos 5 anos. A gente, desde a minha entrada até a minha saída, conseguimos entregar lucro, conseguimos entregar resultados positivos, conseguimos investir por essa razão no futuro dos produtos que estão vindo por aí, alguns que nem posso falar, e devido um pouco a essa mudança estratégica de rumo em torno dessa métrica famosa do market share. Mas é engraçado isso, porque um colega seu também, o Ricardo Gondo, que foi até recentemente presidente da
da Renault, uma vez falou para mim, esse negócio de market share, liderança, essas coisas, só vocês que gostam dessas coisas aí, porque a gente não dá muita importância, a gente quer saber se está ganhando dinheiro. Vocês não dão muita importância, mas sempre que um carro chega em primeiro lugar, não sei o quê, todo mundo solta um release, né, um comunicado de imprensa para falar que tá na liderança, né? Não tem história mais bonita do que como empresário desse setor, você conseguir falar ao mesmo tempo. Temos um veículo que vende muito, que é líder do seu segmento, e ele é sustentável no longo prazo. Essa fórmula, na minha opinião, perfeita, duradoura. Às vezes, vender muito não necessariamente é sustentável. Vejo por aí. Eu sei. Mas é interessante porque acho que o Onix, quando trouxe também esse tipo de... trouxe o MyLink, né? Depois trouxe também o câmbio automático, né? Ele começou a trazer também um valor agregado para esse tipo de... para esse segmento, que também acho que facilita mais você conseguir ter uma lucratividade, né? Bom, hoje a situação é bem diferente. O Onix continua vendendo muito, só que ele não vende tanto, mas também tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não analisam. O Onix, quando ele vendia 240 mil carros por ano, não tinha o tracker. O tracker pegou muito das vendas do Onix. Então, se você considerar ali, a GM, ela... canibalizou o Onix? Não sei, mas se ela não tivesse feito o tracker, pode ser que essas vendas teriam ido para outra marca. Então, não considero que tenha sido uma perda, assim, para a Chevrolet essa questão. Mas me diz uma coisa, você foi muito criticado nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, porque você e a GM, né? Porque fez uma aposta muito firme nos elétricos puros. Depois, a Mary Barra disse que precisou voltar, porque os concessionários lá dos Estados Unidos também estavam reclamando que as vendas não foram tão rápidas quanto eles gostariam. A GM errou ao apostar nos elétricos puros a partir de 2035? Então, Sérgio, pensaria em termos práticos, obviamente que mudar da estratégia é, de certa forma, reconhecer que a estratégia que estava em pé não era correta. Então, sim, houve necessidade de corrigir estrategicamente a direção. Mas eu queria parar em 2 ou 3 pontos desta conversa. A primeira é realmente reconhecer que o mundo precisa de soluções tecnológicas que ajudem no assunto ambiental. E isso não deveria se perder nas discussões. Então, e às vezes se perde, né? Claro, às vezes o caminho é mais fácil, não é necessariamente associado a isso. Às vezes as posições ideológicas, políticas dos governantes não necessariamente estão associadas a esse caminho. Então, pensaria que, mesmo com essa mudança de rumo estratégico, a visão da GM de um mundo 000, zero emissões, zero acidentes, zero congestionamento, é, na minha opinião, ainda muito bonita e inspira. Então, desejo muito que consigamos andar nesse sentido. O segundo assunto que gostaria de falar é que realmente é Sua Majestade o consumidor quem tem a última palavra em todos os mercados, de todos os produtos, de todos os mercados do mundo, sabe? E o consumidor, ele anda de forma diferente em diversas geografias. Então, mesmo na América do Sul, por exemplo, o país com maior penetração de veículos puramente elétricos passou a ser o Uruguai. Mais de 40% dos veículos lá vendidos hoje, atualmente, são elétricos. Por quê? Eles têm um custo alto do combustível e eles têm um mercado pequeno que permite com que o veículo elétrico consiga entregar a missão para os usuários, para as famílias dos veículos. Então, hoje, o mercado cresce de forma importante. A missão das montadoras é entregar essa tecnologia lá.
Aqui no Brasil tem outras soluções. Aqui no Brasil tem uma força muito importante da produção de álcool e da importância do álcool na indústria automotiva. Aqui no Brasil, o híbrido é realmente uma coisa bem demandada pelos consumidores. É importante, na minha opinião, fornecer também soluções tecnológicas nesse sentido. Então, as porcentagens e as velocidades podem e devem ser diferentes país a país, e as montadoras têm que dar para os consumidores aquilo que eles querem em cada um dos mercados. Então, contrasto aí, você vê Uruguai e Brasil, vizinhos, em realidades bem diferentes um do outro. O que o Uruguai fez para passar a ter, além de ser um país pequeno, que ele fez coisas práticas para ter 40% de carros elétricos e começar a, de fato, zerar a emissão de CO2? Tem, na minha experiência, Sérgio, um assunto onde tem que se unir esforços. Tem esforços no público e no privado. No público, tem que ter regulamentações que privilegiem, de alguma forma, o impacto ambiental dos veículos. No caso do Uruguai, existem regulamentações nesse sentido. No caso da Colômbia, por exemplo, também tem um mercado bastante progressivo nesse sentido. E hoje, no mercado colombiano, mais de 1/3 dos veículos vendidos é já com novas tecnologias híbridas e elétricas. Então, o aspecto de regulamentação é importante. E, por outro lado, está o elemento agora privado, que é o consumidor. E o consumidor pensaria estar disposto a testar essas novas tecnologias e testar de uma forma livre de preconceitos e ver que talvez um veículo elétrico ou talvez um veículo híbrido seja a melhor solução para a família. Então, quando você tem esse virtuosismo de regulamentação e o consumidor um pouco mais curioso de experimentar com novas tecnologias, você tem esses crescimentos importantes, por exemplo, no Uruguai. A regulamentação uruguaia é muito boa em matéria de incentivos tributários, em matéria de circulação dos veículos. A Colômbia também é um belíssimo exemplo nesse sentido, e isso explica um pouco as penetrações um pouco maiores. No Brasil, hoje nós temos mais ou menos 10% dos veículos no mercado brasileiro sendo dessas novas tecnologias, crescendo de forma muito importante, mas um passinho atrás, proporcionalmente, obviamente, falando, com mercados como Uruguai e Colômbia. O Pepe Mujica, Mujica, que foi um presidente do Uruguai, uma vez ele disse que, gente, calma, porque nem tudo que um país pequeno consegue fazer é possível fazer num país grande. Então, o Uruguai é uma coisa, o Brasil é outra. Agora, por outro lado, o Brasil ele tem governadores, estados muito definidos e muito fortes, né? A gente vê que as disputas políticas, um governador de estado aqui tem um peso político, econômico muito grande no Brasil. Então, eu pergunto, digamos que deixa eu ver se eu consigo me explicar. O meu ponto é, será que estamos vendo da forma correta? Falar, o Brasil é muito grande, portanto, elétricos não cabem? Ou poderíamos enxergar de outra forma? Por que cada país, aliás, que cada estado não enxerga o seu próprio estado como um Uruguai? Ou como uma Finlândia? Dizer um Uruguai, porque o Paraná é mais ou menos do tamanho do Uruguai, né? O São Paulo é um pouco maior, né? Poderia ter, eu acho, esse tipo de atitude, e isso faria com que esse estado se destacasse como o estado da zero emissão, por exemplo, né? Mas a pergunta existe brecha para isso no sistema, na legislação? Por exemplo, se um governador quiser falar, eu vou transformar meu estado num estado mais zero emissão de carbono mesmo, ele conseguiria ou não? Então, eu acho que tem que ser uma solução do país. Penso que é dessa forma que funcionaria melhor, Sérgio, reconhecendo que o Brasil tem tudo. O Brasil tem presença de minérios importantíssimos para fabricação de baterias.
O Brasil tem uma capacidade de engenharia e de manufatura gigante. Hoje nós temos uma capacidade que supera 5 milhões de unidades de produção e não estamos utilizando toda ela. Deve estar por aí no meio, 50% de capacidade utilizada em números grandes. O Brasil tem um mercado grande. Quando você soma o mercado sul-americano, ele é um mercado que beira as 4 milhões de unidades de indústria por ano. Então, com tudo isso junto, pensaria que o Brasil pode sim enfrentar o desafio de adotar essas novas tecnologias. Isso foi um pouco a posição que, de certa forma, incômoda a GM e eu, falando pela GM naquele momento, tivemos que ter, que nós tínhamos uma legislação, uma regulamentação que estava só encaminhada no álcool. E reconheço a importância do álcool, reconheço a importância do agribusiness do Brasil, reconheço o motor impressionante que é esse aparelho produtivo para a economia brasileira. Mas a solução não pode ser uma única solução. Então, fiquei feliz que no Mover é multi-solução, é uma regulamentação plural no sentido de soluções tecnológicas. Tem espaço para veículos híbridos, tem espaço para o álcool, tem espaço para os veículos elétricos, e dessa forma eu acho que o país avançou nessa abertura de critérios que vai nos permitir sonhar em indústria brasileira. Eu espero, e esse é o meu maior desejo para o Brasil e para a indústria automotiva no Brasil, muitos e muitos anos de crescimento. Já fui em outros países, Sérgio, e em outros países onde não tem o tamanho, a vocação, a presença dos minérios que eu falo, a vocação industrial, o tamanho de fábricas que nós temos no Brasil, e nesses outros países falei, cara, eu entendo que o país deve ir num esquema de importação de veículos, como é o caso do Chile, como é o caso do Uruguai. Mas o Brasil, com este tamanho e com todas essas qualidades, deve ter um sonho industrial ainda por muitos anos na frente, na minha opinião. Você, naquele momento, né, eu lembro muito bem que houve uma discussão muito grande, né, de se ia para o elétrico, se ia para o etanol. Você falou do Mover. Antes de eu ir para a próxima pergunta, o Mover, de fato, dá oportunidade para todas as tecnologias, ou ele privilegia o etanol, ou privilegia o elétrico? Qual que é a sua visão? Não, dá espaço para todas. Eu acho que está das conversas iniciais ao produto final da legislação, da regulamentação, dá espaço para todas. E tanto é que nós estamos vendo soluções em todas as tecnologias sendo discutidas e apresentadas pelas diferentes montadoras para o mercado brasileiro. Então, isso me tranquiliza, e penso que aí o consumidor, Sua Majestade, o consumidor, vai poder eleger o que é bom para ele e a sua família, um independente do outro. Eu lhe confesso, já falei com consumidores, onde falo, olha, minha experiência, veículo elétrico, mais de um ano, só veículo elétrico em casa, foi perfeita, para mim a missão foi fantástica. Já recomendei para alguns, mas também já falei, cara, para você talvez elétrico não seja o caso, você viaja muito em longas distâncias, espera aí que ainda vai ter que crescer um pouquinho a infraestrutura, que já está indo nesse sentido, mas talvez não seja a melhor das experiências ainda. Então, pensaria que com a abertura regulamentária, com a abertura de diferentes tipos de tecnologias, aí o consumidor vai poder escolher o que vai bem para ele. 3 anos atrás, quando eu fiz uma viagem para Londrina de carro elétrico, só tinha um carregador na Castelo Branco. É uma viagem de 550, 600 quilômetros. Tinha um carregador elétrico da Volvo. Hoje, eu vou para qualquer lugar, qualquer carro, eu vou, tem muitos carregadores, inclusive da Chevrolet. Eu consigo ir até com um carro que faça 250, 300 quilômetros, porque a oferta de carregadores rápidos nesse trecho é muito grande. Então, mudou muito e está crescendo demais com a velocidade que as pessoas não imaginavam. Mas, Santiago, no auge dessa discussão, eu lembro que a GM, mandou um convite para nós, jornalistas, que você tinha um encontro lá com o Lula, com o presidente Lula,
em Brasília, e depois iam fazer um anúncio, né? Uma coisa grandiosa, e eu lembro muito bem que a gente estava lá esperando, vocês saíram da reunião com o presidente, chegaram todos empolgados, tal, e a gente, não, e todo mundo esperando, já estava até com o laptop pronto, o que será que a GM... A expectativa é que vocês iam falar assim, vamos produzir um carro elétrico no Brasil, ou sei lá, alguma coisa assim. No entanto, não sei o que aconteceu naquele dia, que falou e não falou direito, e foi assim meio que uma ducha de água fria. Não sei se vocês perceberam entre os jornalistas. E depois... Não percebi, mas confesso que foi uma Você percebeu? parada... Não percebi, confesso que não Então, percebi. deixa eu só completar. Aí no final, ainda falei para você na saída, falei assim, mas Santiago, afinal de contas, vocês vão fazer um carro elétrico ou não vão? Um dia, ele falou assim, vamos, e você vai ser informado quando a gente for, você vai ver. E eu que vou te falar. E depois, na sequência, em outro momento, vocês anunciaram que iam fazer um carro lá em Ceará. Mas fala desse momento aí, que depois eu quero fazer outra pergunta. Não, foi um passo importante para a GM. Se estou bem nos meus dados históricos aqui, você me fale, mas anunciamos 7 bilhões de reais de investimento, que foi um passo importante para a GM. Para mim, pessoalmente, foi motivo de grandíssima satisfação, porque foi a resposta a essa mudança estratégica que, junto com os meus colegas, conseguimos imprimir na empresa, de sustentabilidade, de rentabilidade, de cuidado da marca consumidor e demais, e ganhamos os investimentos para fazer o novo Onix, a nova Tracker, ganhamos os investimentos para fazer o Sonic, que está sendo lançado pouco depois, neste ano, ganhamos investimentos para modernizar as nossas fábricas e ganhamos investimentos para já começar a fazer os primeiros híbridos que vêm um pouco mais pela frente e já meio anunciados aí pela GM, então nada que não seja público até agora. Então, essa foi a importância do anúncio. Elétrico, realmente conseguimos materializar depois na fabricação e que inicia o processo de industrialização, melhor dito, de veículos elétricos no Ceará. E eu penso que talvez a partir de aí, como sempre falo, a GM começou há 100 anos a sua presença industrial no país, em um galpão, no Ipiranga, em um processo de industrialização simples. 5 anos depois, fundou São Caetano, mega fábrica, e a partir de aí o processo profundo de industrialização da GM é indiscutível. Eu espero que essa mesma realidade venha a ser o caso de veículos elétricos, que começam com processos um pouco mais simples de industrialização, mas que ao longo do tempo vão se aprofundando, e meu sonho é o Brasil produzindo carro elétrico para os mercados local, regional, e tem tudo para fazer, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando dessa produção no sistema SKD ou CKD, e isso gerou uma nova polêmica. Então, a pergunta, afinal de contas, Santiago chamou, produzir e fazer carro no sistema SKD é um crime de lesa pátria? Eu penso que num país como o Brasil, com a profundidade técnica que ele tem, com a capacidade de manufatura que o Brasil tem, com a força do supply chain, da cadeia profunda de fornecedores que nós temos, CKD e SKD não faz nenhum sentido, a não ser por um espaço curto de tempo, enquanto você adopta uma tecnologia e que, a partir de aí, meses depois, venha se traduzir em veículos cada vez mais incorporando fabricação doméstica dos seus componentes e das suas peças e demais. Então, eu vejo que as marcas chinesas, de uma forma muito forte, estão fazendo uma lobby, uma pressão para adotarmos esse imposto zero para operações SKD e CKD, e, na minha opinião, em sendo adotadas, é o começo do final da força industrial do Brasil.
Porque pensaria que, em sendo aprovadas, qual é o incentivo, então, para desenvolver peças e componentes locais? Qual é o incentivo, então, para comprar de fornecedores locais, gerando processos industriais, processos de inovação tecnológica e fontes de emprego industrial, que elas são de longo prazo e normalmente muito bem remuneradas para os trabalhadores deste setor? Eu penso que é o começo do fim, e a nossa posição na GM e através da Anfávia foi sempre em realmente não ir por esse caminho. Mas não é incoerente, você não fala mais pela GM, você pode tentar me esclarecer isso. Não é incoerente a GM criticar exatamente aquilo que ela está fazendo? É isso que ninguém entende ou não entendeu. Eu penso que mesmo em ausência de esse imposto zero, a intenção de fabricação e incorporação de material doméstico localmente fabricado foi clara nesse projeto de Ceará desde o primeiro dia. É outra coisa. Esse negócio nasceu para ser um primeiro passo numa industrialização crescente, não para ser uma fábrica permanente de SKD ou CKD, que conhecemos muito bem na GM, porque eram as soluções que nós tínhamos em outros mercados da América do Sul. Mas aí você não tem a potência de industrialização que você tem quando realmente fabrica os componentes de forma local. Não falando em nome da GM, nem muito menos, mas muito se fala de produzir onde se vende e, dessa forma, desenvolver o aparelho industrial, desenvolver a tecnologia do país, desenvolver a classe trabalhadora, que no final das contas acaba sendo compradora do teu próprio produto. Então, para mim, é um círculo virtuoso industrial muito bonito e que está em perigo, na minha opinião, se o Brasil adota imposto zero para SKD e CKD. Bom, a gente dá voltas, mas a gente acaba voltando para o carro elétrico, né? A Europa, me parece que voltou a investir nos elétricos, e a Alemanha, por exemplo, cresceu 43% no ano passado. Um número, para mim, expressivo. Já nos Estados Unidos, eles frearam os incentivos para os EVs. A minha pergunta, isso é sustentável? Como é que as montadoras, principalmente dos Estados Unidos, conseguem se planejar? Porque, por um lado, tem um governo que, nesse momento, pelo menos, ele é contra esse tipo de tecnologia. Mas o resto do mundo está indo para ela. Como fazer? Eu pensaria, de novo, em uma oferta plural de soluções tecnológicas. Eu pensaria que o consumidor, em última instância, vai ser quem determina o que vai usar na sua casa. Eu alerto nesta conjuntura atual que nós estamos vivendo nas últimas par de semanas, onde você vê o aumento de preços do petróleo, onde você já está vendo aumentos de preços do combustível lá na ponta, e onde você está vendo que talvez, nessa matemática, digo, é possível que alguns consumidores comecem de novo a fazer a sua matemática e sabe que talvez para mim seja conveniente um veículo elétrico. E eu falo como agora consumidor, não mais do que consumidor de carros. Eu tenho em casa veículo elétrico e eu tenho em casa veículo de combustão interna. Para a minha missão habitual do dia a dia é o elétrico. A combustão interna está guardado e realmente sai pouco. Quando que sai? Quando vou viajar e de alguma forma eu preciso, numa longa distância, tranquilidade de ter um veículo que me leve até lá. Uma vez a infraestrutura esteja um pouco mais forte, eu pensaria que vou realmente 100% no elétrico. E essa é a minha decisão como consumidor. Esse mesmo raciocínio, essa mesma forma de pensamento, eu imagino que está acontecendo em diversas velocidades no mundo inteiro. Você vê na Europa, nos países da Península Escandinava, a imensa maioria de veículos vendidos já são elétricos. Você vê na China, mais de 50% dos veículos são de novas tecnologias. E você vê aqui na América do Sul também diferentes realidades. Uruguai, 40% de veículos elétricos. Brasil, 10%. Colômbia, 33% de veículos elétricos e de novas tecnologias. Muito bem. Bom, a gente já passou de 1 hora aqui de conversa e eu vou liberar, porque eu sei que você tem muitas outras coisas para fazer.
Mas eu queria fazer só mais duas perguntas, Santiago. A primeira é o seguinte, depois a última eu quero voltar para a questão da Great Ventures. A primeira é a seguinte, a primeira não, a penúltima, né? Muitas marcas chegando, as montadoras mudando suas estratégias, GM, como você falou, focada em trazer carros, fazer um elétrico ali mais acessível no Ceará, trazendo carros de alto luxo, que são os carros da Cadillac. Por outro lado, investindo em novos carros a combustão, vai investir também em carros híbridos. Mas o mercado está com 40, vai ter 40 marcas, e quase todas querendo produzir. Tem espaço para todo mundo? Eu penso que vai depender um pouquinho das condições de competência, Sérgio. A gente, mais marcas, mais oferta, mais possibilidades para o consumidor são boas. Mais competência para a própria indústria é muito boa, porque faz com que as montadoras aprimorem os seus processos, investam em novas tecnologias, melhorem os seus pontos de custo e demais, e forneçam melhores soluções para o cliente. Isso é indiscutível. O problema é estar competindo em bases iguais, que não é o caso, é a minha posição, e sempre foi nesse sentido, o que acontece com marcas chinesas. E porque você tem duas características aí. Uma delas, que é justa, ela é fortíssima, ela é uma vantagem importante, mas justa, que é tamanho. Então, Sérgio, no Brasil, se produzem 30 milhões de toneladas de aço. Nos Estados Unidos, 110 milhões de toneladas de aço. Na China, 1 bilhão de toneladas. Isso é um belo exemplo de escala. Produto dessa escala, o aço tende a ser mais barato lá, perfeito. Por isso que a gente procura para resolver esses problemas de escala. Você vê marcas, empresas se juntando com outras em alianças para trabalhar justamente o problema da escala. Era o que falava até um tempo atrás da GM e a Hyundai, explorar essas possibilidades de trabalhar em conjunto. Mas outra parte dessa vantagem que tem as marcas chinesas é uma forte presença de incentivos tributários que fazem com que o nível de custo e preço seja imbatível e muito difícil de ter uma concorrência transparente com eles. Eu lhe dou um exemplo. Desde 2 anos até agora, mais ou menos 2 anos até agora, o imposto de importação saiu de 0 para 10, para 18, para 25%. Você vê os aumentos de preço das marcas vindo desse país, é 0. Como aguentam 25% de aumento de custo? É impossível para qualquer outra marca, de qualquer outro país, de qualquer outra geografia do mundo, enfrentar uma situação dessas. Então, o que eu briguei sempre, e o meu melhor desejo, de novo aqui para a indústria brasileira, é podermos criar os mecanismos de reindustrialização de longo prazo que permitam também enfrentar os problemas dessa inequidade de formas de competir no mercado brasileiro que hoje estão presentes por aí. Isso em diferentes níveis está acontecendo em vários países, né? Agora, voltando aí, o Santiago, olha, agradecemos muito o Santiago da indústria automobilística, Santiago chamou, que fez a marca Chevrolet, a GM, conseguiu fazer muitas coisas boas, deixou aí uma missão. Não é tão simples também para o amigo lá, o Thomas Ozianski, né? Que veio lá da Alemanha para te suceder, e porque ele vai enfrentar toda essa concorrência chinesa aí, agora que elas estão mais desenvolvidas ainda. Agora, voltando para o Santiago da startup, da Great Ventures. Santiago, se eu tivesse uma startup focada em alguma tecnologia de descarbonização para os carros, qual seria a melhor aposta para os próximos 10 anos no Brasil? Eu deveria investir em algo para um híbrido não plugável com etanol? Eu deveria pensar em alguma coisa como um híbrido plug-in? Ou eu deveria pensar alguma coisa num carro elétrico? Qual que seria a coisa que ia, sei lá, ia motivar investidores?
falaria da seguinte forma, desde a perspectiva que começamos dessa forma a conversa, Sérgio, desde a perspectiva do planeta Terra, aquela tecnologia que até agora, das que estão comercialmente viáveis, melhor faz para o ambiente é o carro elétrico, especialmente quando produzido num país como o Brasil, que tem uma grade elétrica que é a inveja do planeta Terra. 90% da nossa capacidade de geração elétrica é renovável. Então, numa geografia como estas, o carro elétrico, do ponto de vista ambiental, para mim é uma solução perfeita. Do ponto de vista do consumidor, 85% dos veículos familiares no Brasil são usados nas cidades com uma distância máxima de até 41 quilômetros, o que significa que o carro elétrico, na maioria dos casos, pode efetivamente ser uma solução. Então, pensaria em ordem de impacto ambiental, essa é uma solução. E sabe o quê? São uma delícia de dirigir, são super esportivos, é realmente o centro de gravidade de um carro elétrico, está colado do chão, então eles realmente fazem muita curva, é um prazer dirigir um carro elétrico. Para mim, seria a primeira solução. E daí, teria que ter todas as alternativas para que o consumidor escolha melhor para ele. Veículos híbridos com base em motores flex, que é o invento brasileiro e funciona muito bem. Claro que deve existir. Eu até pensaria, Sérgio, que o consumidor no mercado como o brasileiro, ele vai querer ter de qualquer forma a tecnologia, porque já aconteceu no passado. Você lembra quando lançamos os motores flex? Alguns anos atrás, talvez décadas atrás, você via consumidores em regiões do país que não tem produção de álcool, que não chega facilmente o álcool lá, e demandavam o carro flex. Por quê? Porque eles queriam ter a possibilidade de ter essa tecnologia para poder vender ele na revenda de uma forma competitiva. Eu penso que no futuro, os carros no Brasil, eles, na minha opinião, serão todos de novas tecnologias. Seja elétrico, seja híbrido plugável, seja híbrido, todos eles com tecnologia flex, no caso do consumo de combustível, e pensaria nessa ordem de importância, ambientalmente falando. Para quem está pensando em fazer um negócio, alguma coisa que possa atrair um investimento, sei lá, é importante estar de olho também nas tecnologias novas, nas coisas disruptivas. Não adianta ficar pensando muito em coisas que já foi testado durante muitos anos, né, Santiago? Essa é a dica, talvez, aí que fica, né? Agora, para encerrar mesmo, eu não quero deixar de fazer essa pergunta, porque você tem tanta experiência em tantos lugares. Queria que você falasse uma coisa que te marcou positivamente em cada um desses países, o Chile, a Colômbia e o Brasil. Sem se alongar muito, uma coisa assim, o que você fala? Eu vejo esse país, eu lembro nisso. Nossa, eu vou fazer um percurso rápido. One word, uma palavra só para cada país. Chile, hipercompetitividade, uma escola incrível nesse sentido. Uruguai é progressismo, sabe? É como esse país realmente tem políticas estáveis de forma progressista, independendo da solução política no comando do país. Eu vou falar de Peru, com incríveis oportunidades, embora com desafios na área política e demais, que não deixam de ser presentes no nosso continente sul-americano. Eu vou falar de Equador, loucos apaixonados por carro e um carinho muito especial pela Chevrolet, pelos equatorianos. Eu vou falar do Brasil, que também eu penso que é um país que tem uma paixão muito grande por carro e que realmente dentro da América do Sul, o maior mercado, o mais sofisticado, monstro. Então, foi para mim uma segunda casa fora de casa, um segundo lar fora de casa. Eu vou falar da Argentina, e talvez o que eu vejo aí é resiliência, passando por situações muito difíceis e hoje demonstrando que talvez outras realidades possam ser pensadas, e espero por muito longo tempo nesse país. E fecho, então, por meu país, Colômbia,
que, desde o ponto de vista do mercado automotivo, foi onde eu comecei, foi onde peguei esse carinho muito especial por este setor. Eu entrei na GM pensando que seria 2 ou 3 anos máximo. 32 anos depois, tomei a decisão de sair. E a palavra Mas que o eu que deixaria... é? Qual que é a palavra da Colômbia? E a palavra que eu deixaria para a Colômbia é a casa, é a família. E a família que inspira o propósito, tanto da GM, quanto estava aí, quanto meu pessoal. A GM falava que queria fazer as inovações para mover e conectar as pessoas com aquilo que importa. E quando eu perguntava o que importa para as pessoas, vinha a família como a resposta interessante. Então, para mim, Colômbia é isso, é a família, mas essa família que me inspira em todos os países onde eu estive e representando a nossa marca e demais, fazendo melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje para os nossos consumidores. É por aí. Muito bem, muito obrigado, Santiago, pelo seu tempo, por sua disposição, pela sinceridade das respostas. Gente, se vocês gostaram, curta esse vídeo, faça sua inscrição no canal, compartilhe, porque não é toda hora que a gente tem a oportunidade de ouvir um dos maiores líderes que foi agora da indústria automobilística, mas que agora tenho certeza que você vai somar muito na Great Events. Boa sorte, Santiago. Muito obrigado. Sérgio, para você e toda a sua audiência na Guia do Carro, muito obrigado pelo convite e até uma próxima. Até.